Muito bem, para nós continuarmos esse terceiro bloco do que eu denomino a nossa aula, nosso ensino inaugural. Primeiramente nós falamos sobre discípulos de Cristo, é o nome dessa página. Esse canal que nós criamos é um canal interdenominacional. Primeiramente nós falamos sobre o objetivo, falamos que é ser um discípulo, baseamos o nosso estudo na Palavra de Deus. Falamos também que essa página é destinada apenas a discípulos de Cristo, não é uma página de debates. Os comentários estão bloqueados para não haver debates. É uma página criada nos céus, direto para o seu coração, para contribuir para o ensino, para que Cristo seja formado na sua vida, sem nenhum fim lucrativo. Se algum dia essa página vier a ser monetizada, com certeza toda a sua renda será revertida para a obra de Deus, para a obra missionária, para obras sociais. Vai ser totalmente revertido para isso. E depois nós falamos no segundo bloco, ou segunda aula, como queira chamar, quem é o discípulo, né? Nós falamos o como, né? Seria através das Sagradas Escrituras. E nós dizemos também quem é discípulo de Cristo, nós discorremos sobre isso. Se você perdeu, corre lá e vai ver. E hoje nós vamos falar, finalmente, nós vamos falar sobre as consequências daqueles que praticam a palavra, que ouvem a palavra, lembrando que todos os nossos estudos, todas as nossas aulas, todos os nossos ensinamentos serão embasados na palavra de Deus. E para que isso se confirme, hoje nós vamos falar as consequências que tem aqueles que negligenciam as palavras de Deus e aqueles que seguem a palavra de Deus. Vamos ver quais são as consequências desses dois grupos de pessoas. Oséias capítulo 4 e o versículo de número 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. O profeta está dizendo aqui que o povo foi destruído por um motivo. Qual o motivo que aquele povo foi destruído? Porque lhes faltou o conhecimento. Eu sempre digo para os meus alunos que você nunca vai ver na palavra de Deus alguém dizendo assim: varão vagabundo, eu sou contigo. Varoa folgada, fique aí neste sofá ou nessa rede que eu te ajudarei. Não, você nunca vai ver isso na Bíblia. A Bíblia sempre vai dizer o contrário. Varão valoroso, ser forte e corajoso, não temas que eu te ajudarei. Mateus 22, 29. Jesus estava aqui falando com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei. E aí eles vão apertar Jesus acerca de questões sobre o casamento, que um homem morreu, que os 7 irmãos morreram, e na lei mosaica tiveram que casar com a esposa. E aí Jesus vai e diz para eles assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tudo que você vê de errado neste mundo é porque essas pessoas não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Depois nós vamos discorrer em São João capítulo 5 e o versículo de número 39. Aqui Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela o segredo para a sua salvação. Examinai as Escrituras. Examinai o quê? As Escrituras, porque vós cuidais ter nelas os segredos para a sua salvação. Então as Escrituras nós temos que examiná-las dia e noite. Como Deus ordenou para Josué, lembra lá em Josué 1:8? Medita nesta palavra dia e noite. E assim nós temos que ter
com as Escrituras, examinar palavra por palavra, discorrer. Leu alguma palavra que não entende? Vai lá no dicionário, tenta entender aquela palavra. Está ainda sem entender? Ora a Deus. Este é o único livro que o escritor está do seu lado te revelando. Foi escrita por homens, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Depois nós vamos passar agora para nosso irmão Tiago. Esse Tiago, que está aqui na Bíblia, lá próximo de Apocalipse, esse Tiago era irmão do Senhor Jesus. Não é aquele outro Tiago lá, irmão de João. Aquele Tiago, apóstolo, irmão de João, ele foi decapitado por Herodes. Foi o primeiro mártir que nós tivemos ali. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus. Jesus tinha 4 irmãos. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Talvez na próxima aula. Já nós vamos falar sobre os irmãos de Jesus. Lembrando, sempre com base nas Escrituras. Mas, olha só o que Tiago escreve. Capítulo 1, versículo de número 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando que o inimigo e os seus demônios, o Satanás, vamos colocar nome aqui, e os demônios vão levar vantagem na sua vida? Quando eles colocarem dúvida. Por isso que a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. A fé tem que ser algo crescente dentro de nós, porque o homem de coração dobre, coração dividido, um dia é o maior crente do mundo, no outro dia, vida, céus, uma pessoa desanimada, vidas, céus. Não pode. Nós temos que crer no Senhor Jesus, no dia da adversidade, nos dias difíceis, que Ele é o nosso galardoador. Continuando aqui em Tiago, nós já estamos encerrando esse terceiro bloco da primeira aula, vamos dizer assim, aqui em Tiago, capítulo 1, ainda Tiago 1 ainda, nós lemos o versículo 8, agora nós vamos ler o versículo de número 22. O que diz? E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não, nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus. O que a palavra dizer para nós fazermos, nós temos que fazer. Não tem meio termo. Se a palavra falar para nós não mentirmos, não minta, não minta. Se a palavra manda perdoar o irmão, perdoa. Não adianta resistir. Se resistir vai ser para a nossa própria condenação. Nós temos que ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes. E aí, para nós concluirmos essa parte, vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 20. E aqui a gente fecha com chave de ouro, que diz assim, esse versículo fala muito no meu coração. Eu preguei muito esse versículo nos hospitais. Pela bondade de Deus, por 8 anos e meio, eu tive todas as semanas, de janeiro a dezembro, trabalhando dentro de hospitais. Nós trabalhávamos evangelizando em 3 hospitais. E esse versículo sempre falou muito no meu coração, que ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus Cristo, ele está à porta do seu coração, desejando entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça Ele falando aí no seu coração agora, e abrir a porta do seu coração, Senhor, entra na minha vida. Eu entrarei e com Ele cearei. A ceia do judeu era algo de pessoas íntimas. A mesa do judeu era uma mesa de 40 centímetros de altura, sem cadeiras,
eles sentavam no chão, ali eles comiam, eles gostavam muito de carne assada, sabe? A ceia deles era carneiro, gostavam muito de carneiro, carne assada, e tinha o partir do pão que simbolizava a koinonia, a comunidade. Tinha ali uma espécie de patê, não é bem patê, tá? E ali ele molhava o pão ali e colocava na boca do seu irmão. Isso simbolizava uma comunhão, uma íntima comunhão. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer com você. Ele quer ter com você uma íntima comunhão. Para que isso aconteça, basta que você creia, basta que você queira que isso aconteça. Se você se colocar nessa posição com o Senhor Jesus Cristo, aleluias, se você tirar as amarras, tirar os bloqueios e permitir que Ele entre no seu coração, Ele vai cear com você e vocês vão ter uma íntima comunhão e Ele vai começar a te revelar os segredos dos céus. Ele vai começar a te revelar através do Espírito Santo onde Ele quer que você esteja na sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Depois também nós vamos falar sobre o véu, sobre rompendo o véu, sobre a profundidade que é desse versículo. Mas por hora, para não criar muito conteúdo agora e ficar uma coisa muito cansativa, eu queria que você soubesse onde você está. Dobra os teus joelhos e pede para Jesus entrar na sua casa, no seu coração. Que Jesus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo esteja sempre com você, que o amor de Deus, o Pai também, Jesus, abençoe sempre.